E aí, galera, muito boa noite. Começando mais um Cafofo do Black. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa quinta-feira aí. Mais um EP para vocês. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Semente, muito prazer. E vamos lá, dando aqueles recados que eu sempre dou no começo. Quem não for inscrito, se inscrevam no canal aí. Toque no sininho para receber as notificações, certo? E também se inscreva no nosso canal de cortes, Cortes do Cafofo, tá bom? Se inscreva lá, que são os melhores cortes aí para vocês. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, @Cafofo do Black, na descrição aqui do vídeo tá todos os nossos endereços, tá bom? Muito boa noite aí, Marcel, acabou de chegar aí. Salve, Marcel, e para a galera que vai chegando, sempre vai aparecendo uma galera aqui. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o Rafa, jornalista, documentarista e conviveu com a galera dos Trapalhões. Tem muita história aí para contar dos caras. Eu sou da geração que curtia muito eles. Marcel, acho que também, né, Marcel? Você que tá aí. On. Você é da geração dos Trapalhões também. E o Rafa fez documentário aí dos caras e tem muita coisa para contar pra gente. Vou chamar ele aí para nossa resenha e bora! Epa! Bora, Rafinha! E aí, Cafofo? Eu gostei desse nome, hein, meu? Que Você nome legal. gostou? Você gostou, Gostei. Rafa? Foi muito bom. É o nome mais bacana que eu vi até agora, Cafofo. Cafofo do Black. Mas esse aí é o seu Cafofo, é isso? Esse é meu cafofo aqui, ó. Cafofo chique, hein, meu? Meu, tô aqui na sala da minha casa. Olha aí. É. Eu não sei se você viu o logo também. O logo é um Sim, carinha de black. É uma foto minha, cara. que legal. Muito bom. E aí um brother meu fez uma, tipo, eu falei, meu, pega essa foto aí, faz um desenho que eu vou usar de logo. Legal. Eu gosto muito, eu tenho feito agora. Criei Instagram, né? Instagram. Hum. Que eu faço do meu Instagram o meu portfólio profissional, né? E eu tenho convidado alguns desenhistas, ilustradores a fazer algumas coisas lá também e divulgo eles e tem dado um resultado bacana, que eu gosto muito dessa arte da família toda. Eu sou um dos poucos que não sabe desenhar, eu sei escrever, mas não sei desenhar. Eu Certo. fico louco com isso, cara, mas eu gosto muito dessa arte. Possivelmente esse mês vou lançar pela editora AVEC um livro chamado Mestres do Traço, Pô, onde eu legal. converso com cartunistas e ilustradores de várias gerações. Então vai desde o Jal, Maurício de Souza, ao vamos lá, Caco Galhardo e gente da nova geração como o Denison, por aí. E é um livro de entrevistas que eu fiz pela revista Bravo, e a editora AVEC gostou da ideia e vai publicar em livro a compilação dessas entrevistas aí. Nossa, que da hora, velho. É. Ô, eu tava vendo lá no seu Insta, Rafinha, você conhece uma galera, hein, velho? Eu tive muita Nossa. sorte, cara, de o que acontece assim. É, eu sempre procurei valorizar o artista brasileiro, né? Então, antes eu comecei na Rádio Cultura, então eu trabalhava muito com música clássica, então cheguei a gravar concertos com John Nashling, com o Jamil Maluf, com Guilherme de Almeida Prado. Guilherme de Almeida Prado é o cineasta, tem o Almeida Prado aí que é o maestro, enfim. E então lá foi um grande laboratório assim que formou muito a minha cabeça. E desde então eu comecei a eu sempre tive muitas ideias, fui sempre muito criativo de pensar em séries, essas coisas todas especiais. E aí depois trabalhei no Sesc 8 anos e comecei a escrever livros, produzir fora.
e agora com filme. Então, eu tive muita sorte de, por exemplo, montar uma exposição em homenagem ao Zé do Caixão, em Da homenagem hora. ao Profeta Gentileza, enfim, Neville de Almeida, agora fazer coisas com os Trapalhões. Então, eu conheci pessoalmente Dedé, Renato Aragão, a turma, quase, não toda a turma, mas assim, uma parte expressiva das pessoas que trabalharam com os Trapalhões. E o bacana disso tudo, cara, assim, quando você faz uma coisa legal, com seriedade, com profissionalismo, começa a aparecer outras oportunidades, né? Então, com os meus livros eu Você recebi falou convites tudo. para escrever outros livros. Com esse documentário eu comecei a receber convite para fazer outros documentários. Então, esse é o grande barato aí da vida. Ô, Rafina, e uma coisa que você tem muito da hora é a humildade, porque assim, pelo que eu percebi, você não tem essa de se o podcast ou o canal é pequeno ou grande, você tá sempre fazendo. Exato. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre me coloco na posição do outro. Eu já fui e sou, eu não sou. Tem gente que fala, como você me deu a chance? Cara, eu sou igual a todo mundo aqui é igual. Então eu lembro quando eu estava, e até hoje é isso, né? Igual esse documentário aí que eu fiz os Trapalhões, nós fizemos 64 entrevistas. Para fazer 64 entrevistas, eu levei no mínimo uns 200 nãos. Sim, é Né? isso aí. Você tá ligado como que é Fralda isso? 64. Você fala, você fez bastante coisa, tudo bem. É o que eu mostro, mas assim, as coisas que não consegui fazer porque as pessoas não possibilitaram, não quiseram fazer, é muito maior. Né? Então é muito difícil, essa área que a gente está é uma área muito difícil. Para quem trabalha com um programa de entrevista, tudo, para arrumar convidado e os caras Meu. toparem é difícil pra caramba. Então Não, eu sempre principalmente, me coloco nisso. não, e principalmente quando, meu canal é pequeno ainda. Então, você passa um sufoco, cara. Você passa um Passa, sufoco. passa. Mas eu vi que Porque a você já galera. trouxe bastante gente legal aí. Já. Eu vou falar que eu ainda acho que eu dou sorte. Porque eu vejo alguns brothers meus que tem podcast e os caras falam, mano, é foda. É foda, os caras metem mó mala e vê que você não tem muito inscrito, aí os caras não querem fazer. Mas eu falei, cara, não desiste, sempre tem cara legal, meu, que faz. E esses caras que um dia te sonegaram entrevista, quando a coisa virar, vão te procurar para. É É sempre assim, assim. é É sempre. assim. Eu vi o pessoal do Flow falando que no começo os caras penavam e. Mesma coisa, os caras negavam entrevista, não queria fazer. Hoje tem gente querendo pagar para os caras para ir lá, É isso. né? Às vezes é o mesmo cara que negou naquele dia lá, hoje está precisando, porque a vida é muito cíclica, né? Sim. Você não pode chegar e menosprezar ninguém, porque você não sabe como que é o dia de amanhã. Ó, Você tem um que ter muita exemplo, humildade. muito, um exemplo que a vida é muito louca, né? Rafa, e você curte futebol? Pô, o Ronaldo, mano. Ronaldo era do Cruzeiro, foi vendido. Comprou o Cruzeiro. Aham. Não é De muito louco empregado isso? virou patrão. Não é muito louco isso? Aham. Então é assim, Eu vejo ninguém. também, eu vejo aquelas fotos, cara, tem umas fotos também que eu fico louco com isso, né? Uma criancinha tirando foto com um jogador de futebol. Daí passa uns anos, aquela criancinha tá jogando com o cara ou virou ídolo do filho do cara que tirou foto, sabe? É uma coisa que você fala, porra, você vê como que é a vida, né? É uma coisa muito boa. E é difícil, mas é muito boa, cara. Muito boa. Você tem que sempre lutar, batalhar, tentar fazer o melhor possível, porque uma hora a coisa vira. Não, e a humildade. Manter a humildade que você sempre chega lá, com certeza. Né? Né? O jogo vira, né? O jogo vira na hora que você menos espera. Exatamente. A gente vê umas histórias e você fala, meu Deus, louco isso. O cara É. tava ali, tá lá. O Rafa, e esse lance do jornalismo, você sempre curtiu fazer documentário?
Como que você começou nessa área? Foi por acaso, né? Quando criança, meu sonho era ser jogador de futebol. Jogava ali na zaga. Mas, cara, eu não tinha compreensão física. Eu não conseguia suportar, cara. Eu engessei a minha perna várias vezes. Meu joelho era um joelho muito ruim. Eu faço caminhada e às vezes eu sinto o joelho com uma caminhada. Mas eu jogava bem, cara. Eu jogava bem, mas isso não significa que eu ia ser um puta jogador, mas assim, se eu fosse jogar, sei lá, no 15 de Piripiri, eu tava feliz, porque era uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, muito. De jogar futebol e de ler. Era uma coisa assim, que eu gostava muito. Tentei fazer educação física para ficar nesse meio do futebol. Falar, puta, eu quero trabalhar com, sei lá, fisioterapia, alguma coisa assim, mas eu queria estar inserido no meio futebolístico. Então, eu fiz um curso técnico que equivale ao colegial Certo. e completei, mas ali eu vi que não era a minha, assim, cara. Biologia, essas Hum. coisas todas eu não curti. Tipo para ser preparador físico, essas coisas? Eu queria estar ali no meio, sabe? Hum. Trabalhar que eu gosto muito desse universo, assim, do esporte. Acho que o esporte é uma coisa muito transformadora, uma coisa muito, muito bonita, agregadora, porra, uma coisa saudável, uma coisa que une. E aí, um amigo meu, ele estava com um guia de estudante. Eu comecei, estava já para fazer a faculdade, falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa, mas não vou fazer fisioterapia, que não é a minha, não gostei, não sei o que, eu preciso encontrar um caminho. E aí, folhando esse guia do estudante, que nem sei se existe ainda, parei na página de rádio e TV. Falei, putz, isso aqui é um curso legal. E decidi fazer rádio e TV. E aí eu entrei na Metodista, que é uma das melhores faculdades de rádio e TV. E comecei ali puta, ali foi onde eu me encontrei, assim. Falei, Da caramba, que hora. coisa incrível isso, cara, de produzir, de trabalhar com esse universo mágico da televisão, ainda não tinha internet, né? Então você deve ser do mesmo tempo que que eu fiz publicidade. E eu lembro quando a gente ia editar vídeo, a gente editava em videocassete. Aquelas fitas betas, essas Beta, coisas isso, todas. é. E aí eu falei, puta, que coisa maravilhosa isso aqui. E ali, cara, eu comecei a produzir, a fazer umas coisas que as pessoas da minha classe, até os professores não acreditavam, assim. A gente fez um curta-metragem sobre o caso do bebê Diabo, que é uma história que o Zé do Caixão criou para Notícias Populares, uma história que foi uma das primeiras fake news no Da hora. Brasil. Todo mundo acreditou que tinha uma mulher que estava grávida de um diabo. Nossa. E aí a gente contou essa história num curta-metragem e eu consegui a autorização do Zé do Caixão e a filha dele veio fazer uma cena com a gente. Cara, foi um trabalho incrível. Depois eu fiz um documentário, né, eu com a minha turma lá da faculdade, um documentário sobre a tribo de Jah, uma banda de reggae. Band Egg, lembro. E as pessoas falam, pô, como que você consegue, né, um estudante que não tem portfólio, não tem Hum. nome, não tem nada, conseguir convencer esses caras a fazer coisa para universitário, né? Por isso que eu te falo assim dessas coisas, eu falo, porra, olha lá, o Zé acreditou em mim, a tribo de Jah acreditou em mim, o Paulo Outram, que era o grande ator do Brasil, ele me deu uma entrevista para a faculdade e as pessoas Legal. falaram, pô, você tem um talento especial, cara, como você faz? Eu falei, pô, eu tenho muita lábia, eu tenho poder de convencimento, que é tudo uma questão de poder de convencimento, né? Você falou, pô, isso vai Isso. ser bom, vai ser legal para você, vai ser para mim também, me ajuda, é a pessoa acreditar no que você está falando. E aí um professor lá, Luiz Deganello, ele via que eu tinha um talento para aquilo, e ele era professor e trabalhava na TV Cultura. Ele me indicou para a Rádio Cultura. E aí eu comecei a estagiar lá e a estudar na metodologia. Estagiar e estudar.
E lá na rádio, cara, era um momento muito rico da cultura. Eu acho que tive muita sorte, começaram a fazer muitas externas, começou a ter aquele caminhão de externo, então a gente foi para Campos do Jordão trabalhar no festival de inverno, óperas no Teatro Municipal, concertos na Sala São Paulo, e, e aí o cara que eu era o estagiário, o Júlio de Paula, meu amigo até hoje, ele falou, meu, você também é muito bom, eu não vou nem mais ir para lá, cara, você vai tocar isso tudo sozinho. E Nossa, falei, pô, olha que, só, que que legal. orgulho, né, cara? Que honra, porque o cara sentiu confiança em largar isso na minha mão e tal. E a gente montava lá, eu conversava com todo mundo e a coisa fluía muito bem. E aí, apesar disso tudo, as pessoas queriam que eu ficasse lá, me contratar, para virar profissional, virar registrado, né? Só que a cultura sempre teve esse problema de quando muda a eleição, quando muda o governador, ou muda não sei o que, muda tudo lá dentro. Antes, Por alguma coisa lá, eu não acabou não acabei não rolando. ficando. E aí eu falei, putz, isso aqui também é uma. Tem as delícias, né, do professor, e uma das dores é essa, cara, que é uma vida muito instável. Você não consegue se planejar, porque essa área de televisão, de rádio, de publicidade, cara, é uma área que você não pode fazer um financiamento, pagar em três parcelas, porque você não sabe se no É, segundo está. Eu comecei a me ligar, falei, puta, vai ser uma área difícil, tal, mas mesmo assim, eu fiquei um tempo desempregado e depois eu recebi um convite de uma amiga para trabalhar na Casa dos Artistas, do SBT. Aí fiz a Casa dos Artistas, acabou o programa, acabou todo mundo. E aí uma amiga minha falou, ó, presta concurso para o Sesc. E aí eu prestei o concurso, passei, fiquei lá 8 anos, foram 8 anos também muito bons. Montei uma exposição em homenagem ao José do Caixão, ao Profeta da legal. Gentileza, Neville de Almeida. Trabalhei muito com cinema, trabalhei muito com música, com teatro infantil, com exposições, com uma série de coisas. Fazia muita coisa lá, trabalhava muito, mas mesmo assim sobrava muito tempo. E aí eu comecei a criar meu blog de cinema. Esse blog de cinema começou a dar uma repercussão incrível. Comecei a ser convidado para ir para festivais de cinema e até ser homenageado por esse trabalho de curta-metragem. Então eu recebi alguns prêmios e tal. E esse blog O blog ele foi. era meio geral, assim? Não, era Falava só sobre curta-metragem. só curta, tá? É. E aí uma editora do Rio, chamada Verve, ela me convidou para escrever, para lançar em livro as entrevistas que eu fazia lá no blog. Então foi meu primeiro livro. Quando eu lancei esse livro, eu saí do Sesc. E aí, a partir dali, eu comecei a engatar uma série de lançamentos. Eu lancei um sobre o Rubens Francisco Luchetti, que foi o roteirista do Zé do Caixão, um senhor de mais de 90 anos, que escreveu mais de 1.500 livros, um cara fantástico. Depois comecei a fazer sobre Boca do Lixo, do São Paulo, até que teve um dia que o editor lá, que me convidou para trabalhar na editora, falou que precisava de um livro de sucesso e tal. Eu falei, eu tenho uma pesquisa aqui dos Trapalhões. Ele falou, eu vou transformar em livro. E aí ele transformou essa pesquisa num livro, e esse livro fez muito sucesso, chamado Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Esse livro, ele foi o que mudou assim, o rumo da minha... Assim, minha vida mudou várias vezes de rumo, mas Certo. a última mudança que ocasionou foi esse livro, porque foi um lançamento assim incrível. Fizemos um lançamento em São Paulo, outro no Rio, lotados os dois lançamentos. E esse livro deu muita repercussão, muita. Foi em vários jornais, revistas, sites, enfim, televisão, uma série de coisas. E a partir dali começou a surgir outros convites para trabalhar com outros artistas em livro. No ano seguinte, eu lancei um outro sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. E Nossa, eu depois lembro, eu lembro. Lembro. Eu lembro das é, histórias em quadrinhos. e depois uma produtora falou, Rafael, você tem uma pesquisa muito legal sobre os Trapalhões, transforma isso num documentário.
E aí eu decidi fazer esse documentário aí, na raça, e estamos aí na batalha para lançar. Não é fácil. Estou sentindo aqui na pele como que é esse negócio de cinema no Brasil. Qualquer Nossa, coisa que a gente faz no Brasil já é difícil, e sim. cinema, cara, mais ainda. Mas estamos aí na luta para lançar. E como que tá como que é o processo, Rafa, do livro, dessa pesquisa aí, dos Trapalhões, agora com o documentário? Como que é o processo para fazer? Olha, o livro, na verdade, quando eu lancei o livro, eu não lancei com a intenção de lançar um livro. Eu estava no Sesc, e estava num momento que estava muito infeliz lá no Sesc, e eu falei assim, puta, o meu sonho até hoje é ser professor universitário. Ah, é? Aí eu falei, pô, eu vou começar a usar esse meu tempo livre aqui dentro do Sesc, porque eu tinha um computador à minha disposição, tinha telefone à minha disposição, tinha internet à minha disposição. Então eu começava a assistir os filmes dos Trapalhões e anotava o nome dos caras que trabalhavam no filme, nos créditos do Ah, filme. Você tá. pega e eu fazia isso, congelava a imagem, anotava o nome da pessoa e ia atrás dessa pessoa pelo Facebook. Na época, não sei se, acho que na época nem existia Instagram, eu só tinha Facebook. E aí tentava localizar esses caras. E eu comecei a conversar com eles, fazer uma pesquisa mais especulação intelectual, sabe? Querendo entender aquilo e tal. E eu vi que aquilo começou a ficar um volume muito rico, muito interessante. Eu falei, pô, eu vou transformar isso na minha tese de mestrado. E, e aí um contato puxa o outro, e você vai Sim. pesquisando, vai achando as outras pessoas. Tá? Quando eu fui ver, tinha mais de 130 entrevistas já. Caraca. Enfim, e aí o cara falou, eu falei, tem essa pesquisa aqui que eu fiz, se você quiser transformar em livro, beleza. Então ele transformou isso em livro. E aí essa produtora, que foi uma produtora que trabalhou com os Trapalhões, ela teve acesso aos meus livros e falou, Rafael, ó, a gente sabe que no Brasil pouca gente lê. Seu trabalho é muito interessante para ficar restrito a poucas pessoas. Poucas pessoas, é. Transforma isso num documentário. E aí eu fui atrás disso, a gente reuniu uma equipe pequena e começamos com o próprio bolso, a ir atrás das pessoas. Então a gente, vamos supor, como era dos Trapalhões, então a maioria estava lá no Rio de Janeiro. Se tinha algum artista que estivesse em São Paulo em cartaz, uma peça aqui em São Paulo, a gente pegava e entrevistava a pessoa aqui em São Paulo. E aí a gente deixou por um segundo momento a ida ao Rio de Janeiro para entrevistar a maioria das pessoas. E foi assim que a gente fez. A ida ao Rio de Janeiro transformou o documentário, porque a gente começou a entrevistar as pessoas que trabalhavam mais no backstage assim, do grupo. Esses caras contaram histórias fantásticas. Então é isso, é um documentário que a gente, eu falo sempre isso, que não existe ainda, ninguém nem viu, mas pela força dos Trapalhões gera muita curiosidade, né? Porque os Trapalhões estão no Sim. nosso imaginário. É uma coisa que eles são tão bons, tão fortes, tão incríveis, que você está conversando comigo por conta dos Trapalhões, entendeu? Como outras pessoas conversaram comigo por conta disso, porque é um tema muito, muito rico, muito legal. Não, e principalmente a nossa geração, né? É. Eu Mas peguei. você sabe que tem agora com a internet, né, cara, que tudo mudou, né? Mas tem, e tá tudo no YouTube, tem um pessoal que tá descobrindo os trapalhões também. Então, você vê o Mussum, cara, o Mussum virou uma figura cult. Tem Sim. camiseta, tem meme, tem cerveja, então você fala, Não, olha a só, linguagem do Mussum todo mundo sabe. é incrível isso, né? O cara é um artista se permanecer vivo, mesmo após a morte ou aposentadoria, enfim, é uma coisa muito difícil. E os Trapalhões conseguiram isso, né? Não, com certeza. Você é louco. Anos de Trapalhões. Quanto tempo durou os Trapalhões, ô Rafa? Pô, começou na década de 60, né? Pra você ter uma ideia. Então, 60, 70, 80, no mínimo 30 anos.
Não é Não é muito pouca tempo, coisa. né? Não é pouca coisa, não. Eu lembro que eu era molequinho, assistia. Eu falo isso, O... cara. Faz uma comparação com outros grupos de humor no Brasil, cara. Ninguém conseguiu ficar tanto tempo como eles. Não, não. O Márcio até colocou aqui, ó. Fui assistir um show ao vivo deles na cidade de Tucuru, aí, no Pará, no ano de 83, que ele tinha 8 anos. Você Eles vê a faziam, força dos caras. eles faziam shows, eles lançavam discos, tinha história em quadrinhos, tinha televisão, tinha cinema, tinha os produtos todos de marketing, né? O merchandising, o Danone dos Trapalhões, tinha o Botinho dos Isso. Trapalhões, tinha o chiclete dos Trapalhões. E você vê como que é louco, né? Eu tenho um primo que desenha, por isso que eu falei, eu não sei desenhar, mas que chama Spaca, ele trabalhou muito tempo para a Folha. E, e ele fez tanta coisa na vida, que ele um dia ele esqueceu que um dia, eu postei hoje isso no meu story aqui, ele fez o desenho dos Trapalhões no chiclete ping-pong, cara. Ele fez o Nossa, esse layout chiclete. e as piadas. Ele mandou uma foto. Então você vê como que as coisas, o mundo é muito pequeno, né? Pequeno. Meu, Rafa, eu lembro desse chiclete, que você vinha lá e grudava, né? Era Você bom, hein? grudava, né? Nossa, esse chiclete é muito velho. Eu era pequeno, eu era moleque, mano. Era bom esse Moleque. chiclete. E qual que foi as primeiras entrevistas dessa galera aí? Conta aí um pouquinho. Rafinha, você lembra? Do documentário ou do livro? Não, do documentário. Você falou, Do, do, foi quantas ao total? do documentário foram 64. Uma galera. Uma galerinha aí. O documentário foi o seguinte: a primeira entrevista foi a Regina Duarte, foi muito engraçado, porque, puta, Regina Duarte, né, cara, grande atriz tal, ainda não estava envolvida nessa polêmica de Bolsonaro tal. É. Foi antes, foi em 2018 que eu entrevistei ela. 2018. Foi a primeira entrevistada. Então, a imagem que a gente, da Regina, a namoradinha do Brasil, grande atriz, foi, pô, vamos começar com a Regina Duarte, cara, já Da pra. hora. E aí eu fiz isso aí que eu falei, já da faculdade. Ó, tô fazendo documentário, tal, não sei o quê. Puta, consegui convencer a Regina a dar uma entrevista. Então a gente foi numa. Não é produtora dela, mas era um lugar que ela ensaiava, tá? Era uma produtora onde ela tinha uma parceria. Então a gente conversou lá, bateu um papo legal com ela e tal. Ela, poxa, que legal, né? Como que tá o documentário, né? Com quem mais que você já falou? Eu falei, você é a primeira. Ela fez assim. Começamos com o pé direito. Então foi a Regina Duarte, que foi a primeira. E foi E super de aí, boa, sim? Foi tranquilo com ela. tranquilo, muito legal ela, simpática. Ela até, eu falei para ela que estava escrevendo um livro sobre os Trapalhões. Ela até me cedeu umas matérias para me ajudar na pesquisa. Foi incrível, cara. Regina é muito legal, muito bacana. E aí, puta, depois eu não lembro a ordem, mas teve Ney Matogrosso, pouco da entrevista. Cara, consegui a entrevista com o Ney É Matogrosso. verdade, né? O Ney Matogrosso não dá muita entrevista mesmo. E, e aí então era isso, assim. Daí eu comecei a ver quem que tinha feito filme com os Trapalhões e que estava morando ou estava vindo para São Paulo para alguma peça. Então eu consegui entrevistar a Cristina Oliveira nesse momento. Teve bastante gente que a gente aproveitou essa ponte. Sérgio Malandro, por exemplo, ele estava em cartaz no teatro aqui, consegui entrevistar. E depois desse tempo a gente conseguiu um produtor para nos ajudar e Que aí bancou nossa viagem para o fica Rio. mais fácil, né? E aí lá a gente entrevistou bastante gente, até que a última pessoa que nós entrevistamos foi nada mais, nada menos que o Rei Pelé. Então, Não, fechamos com chave de ouro, cara. chave de Isso. ouro. E do elenco mesmo? Sabe, aquela galera que Uhum. trampou com os caras? Do elenco. Então, todos, né? O Pelé fez um filme com eles. É. A Regina fez um filme com eles. Do programa, assim, nós entrevistamos o dublê do Renato Aragão, que é o Baiaco, que foi o cara que ajudou
a mudar o rumo do documentário, deu informações super valiosas. Roberto Lee, que foi produtor, fazia sempre umas cenas de briga no programa. Quem mais? O Ferrugem. Foi muita gente ali da. O que a gente não conseguiu, até porque era impossível, era o Mussum e o Zacarias, já estavam falecidos, e o Renato e o Dedé não quiseram dar entrevista porque o Dedé queria, na verdade, queria dar entrevista, ele fez até uma carta de apoio, mas o Renato pediu para ele não falar comigo, porque o Renato se sentia incomodado com a produção do documentário. Ele não quer uma coisa meio independente, isenta, ele quer uma coisa sempre muito direcionada. E documentário você não controla, né, cara? As pessoas vão falando as coisas e a história vai ganhando outros contornos. Ele queria um negócio mais, um controle dele, vamos dizer assim. Uma coisa chapa branca. Você sabe que por conta desse filme, né, que a gente está fazendo e tudo, eu passei a assistir muito documentário. Até para você se alimentar daquilo e aí pegar ideias, referências e tal. Cara, o que eu vejo de documentário que o objeto de estudo é endeusado, você fala, meu, não está mostrando a real face da pessoa, porque a gente conhece minimamente aquele personagem, sabe que teve acontecimentos não muito bons com essa pessoa, e por que não vai falar? Né? Eu assisti agora o da Netflix aí sobre o Neymar, você olha para aquilo e fala, meu, que vazio esse documentário, não tem nada, nada. Ao mesmo tempo, saiu um aí na Amazon dos Beatles, e o diretor falou assim, pô, você quer que eu tire aquele trecho lá em que você está falando palavrão, xingando a gente? Ele falou, não, põe para mostrar como que eu sou. Então, quer dizer, é real, né? É isso, cara, você entendeu? Por que não mostrar a pessoa de um jeito, do outro, tem que ser tudo santificado, tudo endeusado. Eu acho que o documentário de verdade é um documentário que mostra as duas faces de todos nós. Todos nós temos momentos bons, ruins, tem hora que a gente está bravo, tem hora que a gente está puto, tem hora que a gente está mais feliz. É assim. Estou assistindo agora do arremesso final do Jordan. Que série incrível. Cara. E o Jordan não foge de nenhuma pauta. O cara pergunta dele que foi do vício dele em jogos, dele sendo um cara até egoísta dentro da quadra ali. Conversa, não tem nada demais, cara. É a personalidade do cara e qual que é o problema? Eu assisti o do Bus. Você assistiu o do Bus? O documentário do Sim, Bus? sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É uma outra cabeça, né, cara? É um outro jeito de fazer. As pessoas não tem esse melindre que a gente tem de que não vamos tocar nesse assunto porque é um assunto espinhoso, que vai incomodar. Acho isso uma grande besteira. O que eu vejo a galera falar muito, Rafinha, é do Renato Aragão, que ele não é aquele cara dos trapalhões, assim, falam que ele é meio arrogante, chato. É real isso aí mesmo? Cara, eu tive o prazer de ir na casa dele quando eu fiz o meu primeiro livro, aí o Cinema dos Trapalhões, ele me recebeu na casa dele. Foi um momento incrível, um momento mágico aí na minha vida. Ele me recebeu muito bem. É claro que essas 2 horas que eu tive com ele, eu não vou conseguir traçar o perfil dele se ele é Sim, aquilo naquelas 2 horas ou não. É o que eu falo, cara. A gente tem momentos bons e momentos ruins. Tem muita gente que fala mal dele, mas também tem muita gente que fala bem. Eu acho que a coisa é tão. A vida ao mesmo tempo, mas ela é complexa, sabe? Você não pode te definir num dia ruim, nem te definir num dia bom. Às vezes você olha para uma pessoa que é uma pessoa extremamente filha da puta, mas aquele dia foi legal com você, você foi fala, pô, esse legal, cara é um cara verdade. bacana, e fala, porra, não, é um cuzão.
Mesma coisa o cara que de um outro aspecto. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente, cara, de, de querer. A gente que eu digo as pessoas, assim, que, principalmente essas que apontam o dedo, de querer derrubar os outros. Falar, esse cara definir, falar, esse cara. É difícil, né? Todo mundo é meio inclassificável, cara. A gente não sabe de verdade. Às vezes a gente fala, pô, quem que eu sou? É difícil. Então, nesse lance do documentário, por exemplo, vai tratar o Renato como vilão? Eu falei, não, vou tratar ele como humano. Sim. Vai ter muita coisa falando bem dele, mas também vai estar dando muita porrada no cara, entendeu? Eu acho que é isso. Se fizesse um documentário a meu respeito, ia ser a mesma coisa. Sim. Teria coisas boas, teria coisas ruins. O que eu vejo, assim, das pessoas que a gente entrevistou, é que artista é diferente, né? O tratamento do artista com o artista é uma coisa. O tratamento do artista com um cara um pouco, um cargo hierarquicamente inferior é outro. Então, em relação aos artistas, todo mundo falou bem do Renato. E aí você vai para essa parte assim desse pessoal do backstage, assim, a maioria falou mal. Então você fala, pô, entendeu? É Entendi. difícil. Eu falo que ele não gosta que chama ele de Didi, né? É, Fora. isso a gente descobriu, realmente não Ele- gosta. E é engraçado, então, isso é um caso engraçado, por exemplo, né? Ah, Eu perguntava para um artista, ele gosta de chamar, claro que ele gosta de ser chamado de Didi, mas é claro, você acha que ele vai dar um esporro em alguém que chama ele de Didi na frente do Tony Ramos? claro que não, né? Pô, não. Na frente do Pelé? Não. Agora, tá lá a camareira e vem alguém que chama ele de Didi, ele fala, não, Didi não. Então a gente perguntou para essas pessoas e essas pessoas falaram, não, ele não gosta de ser chamado de Didi. Enfim, a gente, foi uma das coisas que a gente descobriu no documentário. Nossa, é muito louco isso pensar, né? Porque é um personagem que viveu com ele a vida inteira dele. Mas ele é um cara que separa muito, viu, meu? Se você for ver, ele não tem nada a ver com o do Didi. Ele é o Renato Aragão mesmo. Se ele fosse Didi, cara, seria ele seria ele seria endeusado. O problema é que ele é muito Renato Aragão, cara. E o Renato Aragão, ultimamente, ele tem comprado muita briga desnecessária. Ele Entendi. comprou briga aí com Rafinha Bastos, compra briga com quem brinca com ele com esse negócio do TikTok. E ele é um humorista, ele podia levar isso mais Então, na meu. Não, graça, e leveza. outra, levar na boa e, pô, ele tá velho, porra. Vai ficar brigando com todo mundo, mano. Ah, Ah, para, velho. Pô, ele é o Didi, cara. Ele não precisa de, exato, cara. não precisa disso, velho. Vive, é o Didi. Cara, o Didi não zoava todo mundo, cara. Então leva na Isso. poeira, porra. Não, se a gente pegar os trapalhões, as brincadeiras, tinha várias paradas pesadas, velho. Ah, então ele podia Pra ser época. mais Didi, de chegar e falar, o cara tá falando no comentário, beleza, faz o dele aí. E até me zoar, até me aloprar. Falar, puta, o cara vai fazer uma comunidade de merda, eu vou fazer um melhor que o dele. Ia ser legal. Agora, eu acho eu acho que é envelhecer mal, cara, à medida que você começa a processar quem pensa o contrário de você. Sim. Chega, sabe, fala, porra, eu sempre falo isso, cara, é um exemplo assim. Ele ficou tão amargo, tão ranzinza, que qualquer iniciativa que alguém pudesse ter para homenagear os Trapalhões, hoje pensa duas vezes com medo de vir um processo para cima dele. Mas você acha. Por que aconteceu isso com ele? Pô, Ah, Rafa, essa eu, amargura, é, cara. eu acho que ele é mal assessorado, você entendeu? Se tivesse Que é a mulher pessoas, dele, não é? é, especialmente ela, eu acho Ah, que se então tivesse é. pessoas que chegassem e falassem, meu, ó, atende lá o Cafofo,
dá uma entrevista pro cara que vai ser bacana, puta, ele ia ganhar a simpatia de você, seu público e de quem fosse assistir. Olha lá, ó, tem um cara lá na Bahia querendo fazer um bar temático dos Trapalhões. Porra, vai lá. Pergunta se ele quer alguma coisa minha aqui, eu mando para ele, para ajudar o cara a fazer. Porra, ia ganhar simpatia de um monte de gente. Com Mas certeza. você vê hoje uma notícia dos Trapalhões, cara, quer dizer, do Renato, lê os comentários, 99% é xingando o cara. Como que pode um cara que fez 3 gerações rirem ter tanto É, ódio assim, tanto cara? É ódio. porque Ô, ele Rafa, mas criou essa imagem, cara. será que não começou tudo no lance do Dedé? Lembra quando o Dedé tinha sumido, ele voltou, e aí o Dedé O falou que ele Dedé tava, é um dos meio. principais agentes. É um dos É, principais agentes, certeza. A e- minha teoria é o seguinte, cara. é, Em 83 eles se separam. Quando eles se separam, ficou uma coisa assim, no comecinho da briga, ficou uma coisa mais pro lado do Renato Aragão. Todo mundo ficou mais do lado do Renato do que dos outros 3. certo. Só que começou, durante esse processo, tanto o Renato quanto os outros 3 começaram a bater muito um no outro durante a briga. Então ali foi o primeiro arranhão E a briga foi por causa do quê? de grana, principalmente de Que dinheiro. merda, hein? Aí eles voltam em 84. Então, de 84 até em diante, o pessoal tinha esquecido aquilo, superado. Ok. Quando eles voltam de Portugal e ele faz lá a turma do Didi e não convida o Dedé começa a arregaçar a imagem dele em vários programas de televisão. E ali foi a grande pancada da vida da imagem do Renato Aragão. Isso, porque eu lembro que ele falou, o Dedé falou que ele tava ruim e tal, de situação, e o Didi não, Traíra, e o uma Didi série de não coisas. ajudou ele. Né? Eu Ali lembro começou a disso. gerar uma antipatia muito grande. E a partir dali, cara, ele Só começou a ser. azedou. Só azedou, velho. Virou uma figura muito arredia, muito difícil. E a coisa de lá para cá piorou muito, assim, em relação A a imagem imagem, dele. simpatia, uma série de coisas. E isso que você está falando do Rafa da assessoria, nesse caso, tem que ser uma assessoria muito importante, que ela consegue reverter. Se você tem uma Consegue. assessora da. Sabe o que acontece? Tem que ser alguém da área. Você Isso. trabalha com comunicação, você sabe disso. É. Você não pode pôr uma pessoa que. E teve. Isso foi também uma outra coisa que eu estava vendo agora nesse documentário que eu pensei também aqui no Renato, né? O, o Hamilton, quando tinha carreira agenciada pela família, ele estava embaixo, porque a família não sabe gerenciar. A família é família. O cara não é da área, cara, não é do métier, e tem que ser uma pessoa neutra para poder pensar, falar, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim. Você tem que Isso. pensar com a cabeça e não com o coração. Com E aí certeza. fizeram um paralelo com o Neymar, né? Que o Neymar é o pai dele que agencia tudo também, e aí a imagem do Neymar também é muito ruim, muito em razão por conta do pai, que não administra direito, essas coisas todas. E falou, pô, quando o Hamilton cortou esse cordão umbilical e foi trabalhar com uma agência Especializada na parada. especializada, profissional, ele começou a ser campeão mundial, a imagem dele virou uma outra imagem, etc. e tal. Então, eu acho que o Renato podia fazer a mesma coisa, chamar a gente da área e reverter isso. É possível reverter isso. Mas, enquanto ele estiver nessa pegada de deixar muito as coisas do jeito dele ou do jeito da esposa, vai ser difícil criar uma imagem simpática, porque Positiva. tudo que se faz aí você vê as últimas notícias, é sempre processo, é sempre não sei o quê, pô, que coisa chata. Rafa, mas tem uma grande pergunta, cara. Será que ele quer mudar essa imagem? Às vezes o cara não tá nem aí, quer que se dane também. Eu acho, cara, que assim, o artista é vaidoso, né? É. O artista ele quer dinheiro, mas também quer ser amado. E ele sabe que se sair na rua
sei lá, tem gente que vai reconhecer, tem gente que vai questionar, tem gente que vai zoar, tem gente que vai pedir foto. Não vai ser uma coisa assim de arrastar multidão. Tanto é que ele pouco sai, pouco se expõe, ele vai em lugares muito controlados. E quando ele sai, e hoje, por exemplo, se ele sair para qualquer lugar, hoje as pessoas vão perguntar do documentário e ele não quer responder sobre o documentário. Então, se ele levasse isso tudo numa boa, ele podia tirar isso de letra. É o que eu digo, cara. Por que ele não faz como, você vê, o fã-clube do Chaves no Brasil hoje, Hum. possivelmente é maior que dos Trapalhões, porque todo spoiler ali do Chaves facilita qualquer tipo de manifestação que mantém o legado vivo. Você vê, tem camiseta, tem chaveira, tem boneco do Chaves, tem Não, tem livro, tudo, né? tudo. E, pô, por que dos Trapalhões não tem? Porque as pessoas têm medo de chegar e o cara entrar Meter um na justiça. processo. Eu ia até perguntar para você se você não tem esse receio Nenhum, do nenhum. do caso do documentário. Não, eu tenho certeza que ele vai me processar assim que lançar o documentário, mas eu não tenho medo nenhum, porque eu não sei, eu não vejo aonde que eu posso perder o processo, entendeu? Ah, tá. Nossa, é ruim para ele, cara. Poderia estar aí bombando, né? Ele está fazendo um dele agora para contrapor o meu. Isso ele já está fazendo. Ele está produzindo o próprio documentário para rebater o meu. O que eu acho isso também muito legal, muito bom, e vai ajudar o público a formar opinião. Agora, na questão do Dedé, ele já tá com uma imagem mais legal, né? Cara, o Dedé é um cara muito legal. O Dedé, pra você ter uma ideia, quando tinha os Trapalhões, o, o arrogante era o Dedé. O Dedé fala, Isso. É. o Dedé seria o Didi hoje. Era um cara puta, extremamente nojento, arrogante, antipático. Ele conta até uma história que o Mussum chamou a atenção dele e falou: Meu, você precisa ser humilde, cara. Ah, é? Ele chegava lá no programa, não cumprimentava as pessoas, tal, e o Mas Mussum ele, pegou ele e mas falou: ele Ó, era vem assim aqui, mesmo? ó. Ele era assim mesmo ou era do. Era assim. Nossa, cara. É. O Mussum, ele conta essa história que teve um dia que o Mussum chegou com ele, ou o Mussum viu o Dedé chegar, Hum. o Dedé passou por todo mundo e não comprometeu ninguém. Aí o Mussum falou: Meu, que história é essa, cara? Vai lá fora de novo e cumprimenta um a um. Chamou a atenção dele. Nossa, legal. E o Dedé, cara, o Dedé apanhou muito da vida. E quando você apanha da vida, Você você fica aprende. mais. Você aprende na raça. E aí ele virou um cara extremamente acessível, simpático, boa gente demais, o Dedé. Boa gente demais. E para você ter uma ideia, cara, depois que eu conheci o Dedé e a história de vida do Dedé, cara, ele acabou virando, eu nunca teve isso, eu sempre gostei dos quatro, mas acabou virando meu trapalhão favorito, cara. De tão. Por isso que eu falo dessa identificação, sabe? Você fala, porra, o Dedé caiu, o Dedé levantou, caiu de novo, levantou de novo. É um cara que batalha, que luta. Fala, pô, esse cara tem uma história incrível e inspiradora. Ah, legal. E eu lembro que o Dedé ele passou uma dificuldade, meu. Passou Passou uma. Nossa, velho. Eu falei, cara, quando várias. ele. Ele Então, passou várias. quando ele voltou, ninguém acreditou que o Dedé tava daquele jeito. Né? Eu nem sei como ele tá vivo, cara, porque o que ele já passou. Teve uma vez, foi a primeira vez, que eu já era louco pelos Trapalhões, e uma vez eu recebi a notícia que o Dedé tava num circo, puta, lá na Zona Leste, cara, longe pra caramba da minha casa. Eu fui lá pra ver o Dedé, Hum. entrei no trailer dele, ele tava numa cama assim, ele não conseguia levantar, tava gordo pra caramba, e ele falou, puta, eu não consigo tirar foto com você nesse jeito aqui que eu tô. Eu falei, puta, eu entendo, cara, mas pelo menos eu te vi. E fui embora sem a foto, sem, Hum. sem nada, mas é,
vi ele ali e para mim foi emocionante. E depois você vê como que a vida é muito louca, né? Ele foi no lançamento do meu livro, participou da mesa de autógrafo, nós fomos em programa de televisão juntos, Puta, que legal. mediei bate-papo dele, ele foi já na escola da minha filha, escreveu o prefácio de um livro e agora ele escreveu do outro antes dessa briga toda. Ele já deixou pronto um texto para o meu próximo livro. Então é uma figura que está sempre presente aí na minha vida e serve como uma inspiração. Mas hoje ele tá legal, né? Assim, deu uma melhorada a vida dele. Como que tá, Rafinha? Ele trabalha pra caramba, né? Ele trabalha muito, tá num circo aí, vive viajando e é um cara que tem uma energia, cara, com seus 85 anos, eu acho que ele tem. Ele tá num pique de que garoto de 20 não tem, não, cara. Não tem. Verdade. Ele tava indo em vários podcasts, pequeno, grande. Não tinha Vai. essa. Não tinha Então, ele essa. é um cara que, se você chamar, ele participa. Pra você ter uma ideia, assim como ele é um cara muito legal. Um cara que ele contou isso outro dia, cara, também num podcast, que ele falou assim, né, da experiência que ele teve, ele era fã do Chaves, e aí o Kiko tava com um evento que ele tava. Hum. E aí bateu na porta do Dedé e falou, tem um cara aí que quer tirar uma foto com você. Ele falou, quem que é? Ele falou, é o Kiko do Chaves. Ele falou, não, eu vou lá tirar foto com ele. E foi. E aí ele conta que ele ficou tão emocionado ao ver o Kiko do Chaves que ele se colocou pela primeira vez no papel do fã que quer tirar uma foto com ele. Ele falou, meu, como é importante esse momento com o fã. Os 10 segundos que ele perde tirando uma foto, para ele é 10 segundos, mas para o fã, cara, é uma coisa que fica registrada pro resto da vida. Ele vai mandar essa foto para a família, vai mandar a foto para os amigos, vai fazer um protetor de tela, um porta-retrato, o que for, porque eternizou um momento que aquele cara que faz parte da vida dele deu 10 segundos de atenção com uma pose, uma foto. Nossa, que máximo. Vou pegar essa dica sua, hein, Rafinha? Vou ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo com o Dedé. É fácil achar ele e eu vou te passar agora o contato aqui do assessor dele pelo Zap. Opa, da hora. Vou falar que é indicação sua. É melhor não, senão você não vai conseguir. A gente está com relações cortadas. É sério? Você fala que você conseguiu. Tá bom, beleza. Tá Beleza. gravado isso, hein? Pensei que mas você chegar a ter uma briguinha? Você é Não, não é assessor? briguinha, cara. Ó, mandei para você. Tá. O que acontece é o seguinte: o Dedé é um cara que apoia o filme, apoiava o filme antes dessas polêmicas todas. Ele escreveu uma carta de apoio ao filme, falando do documentário. Falou: o Rafael é o cara que é a pessoa certa para fazer esse documentário, é um fã que pesquisa, tem um trabalho calcado nisso. Só que, quando começou a rolar essas polêmicas todas, o Renato convocou ele e pediu para o Dedé romper a relação comigo. O Dedé precisa ainda de uma ajuda do Renato, que é o plano de saúde, e eu entendi a posição do Dedé, de falar, porra, tá bom, tô com você e não vou cortar com o cara. E cortou. Que merda, hein? Paciência, né? Mas esse é um jogo sujo que se faz, mas vida que segue. Eu tenho até hoje essa carta que o Dedé escreveu. E paciência, né, cara? Paciência. São coisas que cada um usa a arma que tem. É, verdade. Triste. Não precisava disso, né? Não precisava. Não precisava disso. E aí eu acabou cortando relação com você. A pedido do Renato Aragão. A esposa dele, do Renato, ligou pro Dedé. Ela vem aqui no Rio de Janeiro para confabular aqui contra o Rafael. Puta, que merda, velho. E aí é tão bizarro porque nesse dia aí que ele chega,
eles gravaram no Instagram, né? Então ela gravou como se fosse uma visita surpresa. Falou, nossa, que surpresa, nosso amigo aqui veio nos visitar. E não, ela convocou, ela pagou a passagem, ela fez tudo aquilo e tiveram uma reunião ali para definir uma estratégia contra mim, contra o meu filme. Foi ali que ela começou a criar um Instagram, uma conta no Instagram para desmentir, rebater o fato, que eu nunca vi isso. E é por isso que eu também falo dessa questão do processo. Se vier processar, cara, o que eu tenho de matéria de jornal que fundamenta tudo que está falando no documentário, então vai ser muito difícil ele encontrar um jeito de viabilizar, de lograr êxito nessa ação. Não é nada inventado. Eu tive muito cuidado de entrevistar pessoas que trabalharam com os caras, não tem achismo, são fatos. Das coisas, tudo que a gente vai falar ali são de pessoas que viveram, trabalharam com os Trapalhões. Ô, Rafa, eu queria perguntar, e o lance de direitos de imagens dos Trapalhões? Vai ter alguma coisa no documentário de imagens? A gente achou muita coisa rara, episódio Ah. dele na Tupi, tem filme, tem. Para tudo isso tem jeito, cara, de fazer. Não, eu tô te perguntando por causa do Direitos direito de autorais. imagem, direitos autorais, porque ele pode vir com esse processo para cima de você. Também. Mas isso é uma outra coisa, né? Quando você compra a imagem, ele não tem por que reclamar. E tem um lance lá dos segundos, toda uma estratégia que você pode fazer que você consegue driblar isso. Então não tem. Disso a gente é o que menos mete medo assim na gente. Aliás, nada mete medo, mas a única coisa chata é isso. Se vier essa cartinha aí do processo, você sabe, escrever a defesa e ir para o tribunal, essas coisas são muito desgastantes, cara, mas faz parte da vida. Mas também, vamos olhar para um outro lado. Mesmo se tiver esses processos e o documentário dele, o seu documentário pode pegar mais força ainda. Ah, sim. Que a galera vai querer saber. É lógico, eu falo para todo mundo que ele é o garoto propaganda involuntário do filme, porque essas polêmicas todas só nos ajudam. Sim. Só promove. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não. Promove pra caramba. Tá sendo hater. Tá sendo hater do bem ainda. E outra, que eu lembrei agora, ele, antes dessa briga toda, né, na época que ele me recebeu para escrever o livro, para lançar meu livro, ele me recebeu super bem. Um ou 2 anos depois, ele me convidou para dar 2 depoimentos no livro dele, e os meus 2 livros que eu lancei servem como fonte bibliográfica do livro do Renato. Então, como que ele vai falar, pô, o cara que você está processando é aquele cara que se convidou para escrever no teu livro, que você usou a pesquisa dele, ele está numa saia justa, você entendeu? Tá. Mano, apoia o seu documentário e já era. Para de bobagem. Para de bobagem, mano. Né? Para de bobagem. Eu quero uma caneca dessa, hein, meu? Vou te mandar, ó. Beleza? Eu te mando. Depois a manda gente... manda uma pro Dedé e uma pro Renato. E aí pro Renato eu vou escrever assim, apoio do comentário do Rafa. Senão a caneca pode quebrar. Ô, Rafinha, queria que você falasse um pouquinho do que a galera falava do Mussum e do Zacarias, meu, porque eu gostava muito dos dois, meu. Cara, o Mussum unânime, né? Todo mundo falava que ele era na tela, era na vida real. Era um cara que não era um personagem, ele era aquilo que ele era mesmo. É incrível, né? Todo mundo lembra com muito carinho. Um cara, gente boa, um cara humilde, um cara bacana, só tem histórias divertidas com o Mussum. O Zacarias já era um cara, o avesso do Mussum, já era um cara mais introvertido, mais na dele, gostava mais de ficar ali na casa dele, não era muito de socializar. Eram figuras completamente opostas. Tanto é que a grande amizade, os grandes amigos ali eram Dedé e Mussum. Dedé também gostava muito de farra.
Não, o Dedé sempre teve cara mesmo, de um som de Né? farrento. Então eram duas figuras que se gostavam muito. E foi a grande amizade ali dos Do, Trapalhões. Puta, eu lembro quando o Zacarias morreu e tal, ficou doente, né? Ah, aquela época foi horrível, né? É. Foi em 89, 90 ali que ele ficou doente e faleceu rapidamente. Foi muito rápido, né? Meio que pegou a galera bem de surpresa, assim. A gente levantou isso lá no filme e a gente descobriu que foi por AIDS, né? Que o Zacarias morreu. O Zacarias era bissexual, ele era casado com a Selma Lopes. A Selma Lopes é hoje uma grande dubladora. Ela Hum, faz a voz da Margie Simpsons, por exemplo. sim. Teve uma filha com ela, mas depois que ele chegou a namorar uma cantora chamada Valesca, uma cantora de fossa, mas como que eu posso dizer, de um determinado momento para frente, ele só se relacionava com homem e, e era uma época que não tinha essa questão dos preservativos, essas coisas todas, e chegou a AIDS, né? Putz. E aí pegou ele. Eu nem li. Ó, na época, foi declarado que ele morreu disso ou não? Eu não Não, lembro. foi Não lembro. escondido, escondido. Até hoje essa história é tabu. Quando eu contei isso, numa das primeiras entrevistas, todo mundo se chocou, os fãs começaram a me xingar e tal. Hum. Ah, você tá sujando a imagem do Zacarias. Eu falei, como que tô sujando a imagem do Zacarias? Qual que é o problema do cara ser bissexual? Sim. E, cara, naquela época, quantos não morreram vítimas da AIDS, né? Você vê Cazuza, Renato Russo, Fred É. Mercury, cara, tantos e tantos. Tô falando isso só dos artistas, mas no mundo todo foram. Tem que falar da epidemia da AIDS. Foi uma avalanche. E o Zacarias, infelizmente, estava entre essas vítimas aí. Uma que eu vi, acho que você falou no Planeta, foi do Tião Macalé, né? Que ele era gay. O Tião foi uma surpresa, né? Porque Esse eu não imaginava. Esse eu não o, imaginava. o Tião foi o seguinte, cara, o foco é os Trapalhões, mas você vai, não tem como você falar dos personagens paralelos, né? Hum. E aí dos entrevistados, pô, você fazer um do Tião Macalé, caso de polícia. O que aconteceu? Ele tinha um time de futebol em Copacabana, Dínamo, e, cara, ele dava em cima dos caras, saía com alguns jogadores, Sério tava, mesmo? caramba, Eita porra. era uma coisa assim. E foi, caramba, também fiquei surpreso com você, né? Porque não imaginava, né, que poderia não que isso se importasse, mas caramba, sabe quando você se espanta com aquilo? Eu não vi, eu falei, caramba, o seu É, Macalé? é, Mano, eu não acreditei. Falei, não. O pois é. Zacarias, depois que eu fiquei maior, eu imaginava. Né? Né, que ele Porque tinha um. quando a gente assiste, quando é criança, você não olha com essa visão, Não, não tipo, olha, não tem essa visão. nem quer saber. Mas aí você vai, tem hora que você fala, puta, pode ser que sim, pode ser que não, né? E não é importante isso, é uma coisa que Não, é secundária, mas é uma notícia importante, porque naquele período, por conta do apelo que ele tinha com as crianças, com o público infantil, se, e era um outro Brasil, né? Então, o Brasil que ainda é um país machista, homofóbico, naquela época era ainda pior. Então, você imagina o Zacarias assumindo, ia ser uma grita geral de pessoas falando
disso, tal, com riscos que a gente nem imagina. Então, a televisão, todo mundo ali preferiu resguardar, falou, não, fica aí, não conta e vamos levando. Tanto é que a causa mortes lá do Zacarias foi ocultada, né? Deram uma outra versão para não chocar os fãs, a opinião pública, essas coisas todas. O Mussum eu não lembro que ele morreu. O Mussum, cara, ele teve um problema do coração. O coração dele começou a inchar muito. E aí, se eu não me engano, ele precisava. Ele ficou aqui no hospital em São Paulo, Beneficência Portuguesa. O Mussum está enterrado em São Paulo, para quem não sabe. E aí ele precisou urgentemente de um doador compatível com ele do coração. E essa notícia espalhou no Brasil todo, tal. E aí em Tocantins, um rapaz morreu num acidente de moto. E a, Certo. e a mãe dele falou: leva lá pro Mussum. Cara, a Globo pagou o avião, trouxe o coração para cá, fizeram o transplante, falaram que foi um sucesso, tudo. E no outro dia teve uma reviravolta e ele acabou morrendo. Oi, será que foi por causa da bebida, meu, esse inchaço? O Mussum bebia pra caramba, né? Bebia, o Mussum bebia. Era uma coisa, não sei se isso é legado à bebida, mas era uma coisa desse inchaço, assim, eu não sei a razão disso, mas pode ter sido, não sei. Não Agora dá eu pra não lembro saber, né? disso. Não lembro disso. Ô, Se Rafinha, você foi tem ou não é. nas suas entrevistas, documentários, tem algumas que você pode contar para algumas histórias engraçadas dos caras, assim, que você lembra? Tem o do Mussum, cara, que tem o do Mussum que foi o seguinte, essa a gente não gravou, que a atriz pediu para não gravar, que ela fazia figuração ali dos Trapalhões, e o Mussum ele tem acho que 4 ou 5 filhos, e 4 ou 5 filhos, tudo com mulher diferente, né? Não tem Eita, nenhuma que é nós! repetida. E o Mussum, até hoje tem notícia, talvez tenha aquele rapaz que é filho do Mussum e tal. Do Mussum. E aí ele se encantou por uma figurante lá, essa figurante que a gente entrevistou, e conseguiu, não sei como, talvez ela com a produção, o telefone dela, né? Então estamos falando de uma época que não tinha celular, não tinha WhatsApp, Sim, não tinha nada. só o telefone fixo. Aí ele liga para ela e fala o nome dela. Agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela falou: sou eu. Ele falou: sabe quem tá falando? Ela falou: não. Falou: aqui é o Antônio Carlos. Ela: Antônio Carlos? É o Antônio Carlos. Eu não conheço nenhum Antônio Carlos. Falou: não, é o Antônio Carlos. Falou: eu não conheço nenhum, vou desligar. Ele falou: não, é o Mussum. Ah, Mussum, tudo bom? Aí ele falou: você pode sair hoje? Ela viu qual que era a intenção dele, né? E ela não queria nada com ele. Ele falou: não, hoje eu tenho faculdade. Ele falou: então, e amanhã? Não, amanhã eu vou sair com meu pai. E Ei, depois, missa. Falou: você não quer sair comigo? Ela falou: não, Mussum, você não faz meu tipo. E aí, contando essa história, falou: o Mussum fazia isso direto, cara, com todo mundo ali do. O Mussum cara era pegador, olha. mulherengo e tal. Tem várias histórias, cara. Essa do Mussum, eu falei: caramba, olha aqui. Mas ela não quis contar porque, enfim. Foi Às vezes ela achou que ia pegar mal, sei lá, é, né? bom, tem várias. É que agora, puta, eu não lembro não, mas tem vários causos assim do grupo. Tem as brincadeiras deles nos camarins, essas coisas todas. Enfim, tem E, muita história. e, e o Rafa, e eles, entre eles, assim, na época do auge, né, dos Trapalhões, eles tinham uma relação da hora? Ou rolava umas treta?
Tinha, depois passou a não ter, depois ficou mais ou menos, depois de novo não ter, né? Essa questão aí era uma questão dos Trapalhões. Começou com os Adoráveis Trapalhões, era uma coisa era Vanderlei Cardoso, Renato Aragão, Ivon Cor e Ted Boy. Aí sai todo mundo, o programa acaba, o Renato chama o Dedé, usa o mesmo nome, usa o mesmo formato, fica a dupla, chega a Mussum, depois chega a Zacarias. Mas se você for analisar bem, os três ali eram escadas do Renato Aragão. As melhores piadas tinham que ser para o Renato Aragão, o melhor salário era do Renato Aragão. Isso ao mesmo tempo tinha uma hora que eles falavam, ah, ok, beleza, tudo bem, é assim, mas tinha uma hora que isso cansava. O nome do É, Renato era maior no cartaz, tudo era Renato, 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 Renato. Essa ruptura em 83 tem uma questão, a principal é econômica, que o Renato ganhava muito mais que os outros três, mas também tinha uma coisa artística, de falar, caramba, tudo do cara, as melhores piadas, o desfecho, tá? O Ferrugem conta isso, cara, que já não era porque o Ferrugem ele trabalhou com os Trapalhões na Tupi e depois na Globo. Que ele conta que no camarim já não era mais a mesma coisa depois da briga. Eu acho que tem fundamento sim, porque o, fica, né? Fica uma coisa que quando eles se separaram, mesmo se fosse uma relação que eles tivessem uma relação boa, fosse só uma coisa de grana, eu acho que eles não iam se digladiar tanto como eles se digladiaram gladiaram. na imprensa, sabe? Foram coisas muito pesadas. Tem um episódio que eu conto que vai estar no filme, que quando eles se separam, eles estavam para filmar Os Trapalhões na Arca de Noé, e aí os três saem, o roteirista do filme fala, putz, agora que ele saiu, como que eu faço aqui para sem esses três personagens? Aí o Renato fala para ele, fala, no lugar do Dedé você coloca um burro, no lugar do Mussum você coloca um macaco, e no lugar do Zacarias você coloca um viado. Quer dizer, isso, Nossa, você não fala isso para um amigo, sabe? Foi um momento de muita raiva, muito ódio, e a recíproca também era verdadeira. Eles quiseram fazer um filme para arrebentar com o Renato Aragão. Então, compli- por mais que as pessoas se acertem, e eu acho que eles tiveram que se acertar por conta que se era ruim os quatro juntos, era pior separado. Então eles sim, tiveram que voltar. E quando você volta nessa circunstância, não volta não volta da hora. Não como era, volta igual. né? Pode ter momentos de leveza, tudo, mas acho que fica uma certa mágoa, né? Com O certeza. Zacarias, já no fim ali também da vida, já estava com uma ideia também de dar um tempo, de parar. Então, são coisas que talvez só eles pudessem responder. Caramba. O Márcio mandou uma pergunta aqui, Rafinha. Rafael, o ator Roberto Guilherme era um ator tranquilo de conviver ou era arrogante também? Gostava muito quando ele aparecia com o Sargento Pincel. O Roberto Guilherme é um que o Renato também pediu para não falar com a gente. O Roberto Guilherme é fiel escudeiro do Renato Aragão, né? Tem essa questão até hoje ele mesmo com o programa acabou, ele se presta esse papel de ser o subalterno, o Ixi, escada do Renato, né? Então tudo que o Renato fala, o cara não tem é leal cegamente ao Renato. Ele podia dar uma entrevista para a gente, não deu a pedido do Renato. Eu já conversei com pessoas que conhecem ele assim, falam, tem hora que fala bem, tem hora que fala mal, então é difícil você traçar agora o que todo mundo fala, isso é inegável, que ele é um puxa-saco do Renato Aragão. Isso é a piada assim que quando o Renato vai no banheiro mijar, tem que pedir licença pro Roberto Guilherme.
Essa foi foda, hein? Pesado. Mas esse lance da grana que você falou, que era tudo por Renato, publicidade. Foi o Renato que criou os Trapalhões? Não, foi o Wilton Franco. Ele fez, o Wilton Franco, se não me engano, ele foi diretor do Povo na TV, no SBT. Ele fazia uns programas também sensacionalistas. Teve um período que ele trabalhou com o Sérgio Malandro na TV Gazeta, com aquelas pegadinhas lá do Sérgio Malandro e tal. Lembro. Nossa. Ele criou os Adoráveis Trapalhões por conta do Vanderlei Cardoso. O Vanderlei Cardoso era o principal dos Trapalhões. Era um cantor da Jovem Guarda que fazia muito sucesso, era coqueluche da época, e os outros três eram escadas do Vanderlei Cardoso. Acontece que essa formação que eu falei, que era Vanderlei Cardoso, Renato Aragão, Ted Boy e Ivon Cury, foi cada um para um canto. O Ivon foi contratado para a Globo, saiu, desfalcou, entrou a cantora Vanusa no lugar dele. O Vanderlei quis dar prioridade à carreira de músico e saiu. E aí, quando saiu, acabou o programa. Ficou tudo, o Renato ficou desempregado. Mas aquilo mexeu com ele. E o que ele fez? Ele pegou o nome, tirou Adoráveis, depois Os Trapalhões, porque todo mundo fala, o Trapalhão lá, os Trapalhões lá, era muito identificado. E usou a mesma fórmula, o mesmo tudo, a ideia e tal, e aí sim fez os Trapalhões, como a gente conhece. Mas tudo tem a forma, a árvore genealógica, tudo começa com os Adoráveis Olha, eu não sabia dessa. Trapalhões. E aí ele começa com o Dedé, depois vem Mussum e depois vem o Zacarias. Ele é o cara que sentava e negociava, e conversava, e discutia contrato, valores. Então, desde o começo, inclusive quando eles foram contratados pela Rede Globo, o salário dele já chega sendo maior que o dos outros três. Isso já para marcar uma certa. Deixa uma marca de falar, ó, aqui, ó, eu tô aqui, vocês aqui, eu sou o líder e vocês estão aqui por conta dessa minha negociação, estou aqui por minha conta. Caramba. Porque é verdade, você comentou, é verdade. Sempre nos cartazes, eu lembro. E sempre o destaque maior era o Renato mesmo. Sempre. Isso aí você fala, tá mentindo. Pô, olha o cartaz. Não, sempre. Você vai ver o programa, cara, você vê, a maior parte aparece o Renato Aragão. As melhores piadas, Renato Aragão. Não, nos filmes também, né? Tudo. Então, daí você fala, pô, são os quatro, é um conjunto, mas assim, é um conjunto que está desbalanceado, né? Mais para um lado e menos para o outro. E quando você é criança, cara, você não enxerga isso, você enxerga aquilo como uma unidade. Então tinha muita criança que preferia o Zacarias, tinha muita criança que preferia o Mussum, tinha muita criança que preferia o Renato, mas quase ninguém gostava do Dedé por ser uma escada tal. Mas assim, o amor pelo grupo era um amor pelos quatro. Sim. E cada um tinha uma preferência, mas assim, se eu olhar, porra, tinha muita gente que gostava mais do Zacarias, tinha muita gente que gostava mais do Mussum, achava os dois mais engraçados. Tanto é que eu sempre falo isso, a morte do Zacarias, para mim, decreta o fim dos Trapalhões. Depois que o Zacarias morre, cara, os Trapalhões viraram uma outra coisa. E uma outra coisa extremamente sem graça, extremamente ruim. Então, eu ia até te perguntar o que você acha dessa nova... Eles tentaram fazer novos Trapalhões com outros atores, né? Foi uma porcaria, né, cara? Você vê que colocaram o Nego do Borel para ser o Tião Macalé, o Mumuzinho para ser o Mussum. Puta, não funcionou. Não funcionou porque, assim, eram os quatro, né? Eram quatro palhaços de cara limpa. Eles não eram caracterizados, não eram personagens. Eles estavam ali com... Então é muito identificado aquela imagem, aquele jeito. Daí você colocar uma outra pessoa para representar eles, fica uma coisa muito fake, muito artificial. E sem contar que quando eles voltam com uma pegada politicamente correta. A primeira cena desse remake
É o Dedé e o Renato numa cena. O Renato ia falar alguma coisa, o Dedé falou: pá, não fala isso porque os tempos são outros. Então, quer dizer, é um freio na língua Sim, deles, né? Então, os trapalhões com freio não é os trapalhões é aquilo que é uma coisa desbocada, é politicamente correto, é ácido, então hoje não daria para ter trapalhões. sim. De uma coisa que imagina, um programa de humor, dos humoristas tomando cachaça, tomando álcool. Hoje a, a defesa lá das crianças, o Estatuto da Criança ia falar, meu, isso aqui é um mau exemplo, tira esse cara da... É. Ah, muita coisa, né? Rafa, se a gente pegar do anos 80, 90 aí, não ia rolar hoje. Não, a classe LGBT ia falar, ia pedir para cancelar as mulheres, puta, tudo. Se você olhar, onde você olha os trapalhões, ia ter motivo para os nordestinos, Sim. os negros, os. Quem mais? Puta, tem um monte. Onde você olha, você fala: caramba, é um absurdo. Eles zoavam. O Mussum zoava o Renato da cabeça chata do nordestino, que chamava de Paraíba, não sei o quê. É. Aí o Mussum devolvia, brincava com a cor do Mussum. Aí todo mundo zoava o Dedé, que chamava ele de viado. Sim. Aí o Zacarias era, não sei, então tudo, se você for ver, cara, era só coisa assim de. Você fala, aí passava uma mulher bonita e falava, ô bicho bom. Aí fala, caramba, onde o cara tá tudo errado, do começo ao fim hoje. Você Não, fala, hoje eles iam ser totalmente cancelados, né? daí o Mussum bebendo cerveja, pedindo cachaça. Pô, isso aqui é uma má influência. Aí era briga, era fumando, caramba, era uma coisa muito. Muito louca, né? É, A galera até comentou aqui, o Márcio mandou aqui, ó, do Mamonas, né? Do Robocop gay. Verdade, ó. é. Nesse dos quadrinhos, por exemplo, na época que eles estavam na editora Block, eles eram pior nos quadrinhos do que na televisão. Então Ah, é? eles faziam paródias, por exemplo, o He-Man. Lembra do desenho He-Man? Lembro, lembro. Eles fizeram uma paródia do He-Man e colocou Hey Gay. Aí tinha a Mulher Maravilha, colocou o Mussum na capa, pois Negão Maravilha, ele com umas tetas enormes assim, soltando laser. Então, tinha umas coisas que você fala, caramba, Mano, era, Legal Maravilha é boa. né, Eu não, eu do gibi deles eu até lembro, mas não cheguei a ler. é que eles tiveram duas fases. Essa da editora Block, que eles eram adultos e extremamente politicamente incorretos, e depois eles mudam para uma fase meio Turma da Mônica, que eles eram super bonzinhos, assim, Mais tranquilos, mais mais tranquilos, poderados, né? mais doces e bonzinhos. E o seu documentário, Rafinha, tem uma previsão? Vai Já? ser esse segundo semestre. A gente está Ah, acertando aí, tá aí tá já, aí, papai. tá aí. A gente está acertando aí uns detalhes para começar a editar e assim que a gente conseguir acertar esses detalhes, a gente já começa a trabalhar no material. E é uma coisa que, cara, todo dia alguém manda mensagem, fala, e o documentário, o documentário. Nossa, Isso é muito imagino. legal porque tem uma expectativa muito Sim. grande e, e isso deixa a gente bem feliz, né, cara? Porque tá gerando muita curiosidade. Isso é muito bom. E tem os lugares já estão pensando em lançar o documentário, as salas. Vai ser no cinema, TV aberta, TV fechada, streaming, vai virar livro e vai para internet, cara, vai para tudo quanto é canto. Ah, muito bom. Não vai ter como não assistir. Você fala, Vai puta, ser, não tem dinheiro pro cinema. Ah, então assistindo a TV aberta. Puta, a TV aberta é uma porcaria. Então assistindo no canal fechado. Ah, não tem canal fechado. Então assistindo stream. Ah, não tem stream. Então vai para internet. Vai para o livro. Então, onde apontar tem alguma coisa do filme. boa. Boa. Se é uma pré-estreia, eu quero colar para ver. Ah, Esse você vai ser documento. meu convidado.
Eu vou mandar um convite aí no Cafofo. Da hora, porque esse documentário vai dar o que falar, Aí você entrega a caneca em mãos para mim. irmãos, com certeza. E aí, me fala agora, eu quero saber de outros trabalhos além do documentário, que você já tem em mente. Com certeza, quem faz documentário ou um documentário sempre tem alguma coisa na cartola, Então, né? esse documentário dos Trapalhões gerou o convite para fazer o documentário sobre o grupo Dominó. Putz, Que Dominó é você brilhando. certamente dançou nos bailinhos aí das Olha, velho, músicas do Dominó. Dominó assistia muito no Gugu. Que o grupo Dominó trabalhou muito com os Trapalhões. Hum, E, cara, conheci o Afonso, um cara incrível, líder do Dominó. E a gente está com essa ideia aí de celebrar o grupo, que foi a primeira boy band brasileira. Cara, um fenômeno musical. Depois até o Rodrigo Faro fez parte do grupo, numa segunda formação. Pra você ter uma ideia, a Ivete Sangalo era do fã-clube do Dominó, lá na caraca, Bahia. isso eu não sabia. Luísa Posse era fã do Dominó. Cara, tem muita gente aí bacana que está na música que foi influenciada pelo grupo. Tem um certo namoro aí, uma intenção de fazer um da Mara Maravilha. Boa, boa também. Tem história, hein, a Mara Tem Maravilha, hein? história, tem muita história, Mara. E vamos ver aí o que acontece. Ah, então tem bastante coisa aí, hein, já De pen- perspectiva. pensado. O Márcio perguntou aqui, ó. Rafael, na sua opinião, qual o melhor filme dos Trapalhões? Cara, eu sou fã, então para mim todos, até aquele o que começa a ficar ruim é a partir de 90, Uma Escola Atrapalhada, que foi o último filme dos quatro juntos. O Zacarias já estava doente, já estava muito magro. Dali para frente, acho que todos foram muito ruins. Mas antes, Acho que todos, né? puta, eu gostei de todos, cara. Antes desse de 90, eu sou fã de todos. As Minas do Rei Salomão, Os Trapalhões do Rei do Futebol, Saltimbancos Trapalhões, Saltimbancos é muito louco. os Mosquiteiros Trapalhões, Cinderela Trapalhão. Puta, tem tanto filme legal, cara. O... Eu ia falar até do... Ai, como que era o nome daquela atriz? Não sei se foi do Saltimbancos. Os Pinhalins, Isso. maravilhosa. Nossa, mano, eu gostava muito dela. Que tinha, como que era o nome? Ó? Tinha as músicas. Ai, Nós Gato, já nascemos nossa, muito com. louco, mano. Muito bom, muito bom. Quem não, Pô, quem não se apaixonou pela Lucinha Lins nesse filme, hein? todo mundo, molecada pirava. Molecada Maravilhosa. pirava. E a turma do Didi? Lembra quando virou a turma do Didi? Ah, Que, é, horrível, né? que era o Jacaré, né? Puta, Conrado. horrível. Pô, mano. Quando Horrível. saiu isso aí, eu falei, não, cagaram com a parada. Exato, exato. Ele falou que não era os Trapalhões, mas se você for ver, o Jacaré era o Mussum, Então, o Marcelo Augusto era o Dedé e o Tadeu Mello era o Zacarias. E foi nesse período, né, que ele não contrata o Dedé vai para o SBT fazendo o Comando Maluco, e aí ah, o Silvio Santos espertamente coloca o programa do Dedé para concorrer com o programa do Didi. é claro, o Silvio Santos é o cara. E aí o Dedé começa a dar pau no Renato na audiência. Verdade, o Comando Maluco, bem lembrado, hein, Rafa? Que era gravado no Beto Carreiro World. Bem lembrado, Carreiro era o mano. cara que produziu o Comando Maluco. E aí começou uma guerra de audiência, né, entre os dois ex-amigos. Cara, que coisa incrível isso. E muitas vezes o Dedé ganhava do Renato na audiência. Foi um sucesso esse programa, marcou também época. E depois o Beto Carreiro morre, enfim, o programa não resiste e o Dedé volta para a turma lá do Didi, fazem
um evento especial para receber o Dedé, com champanhe, com essas coisas todas. E o Renato alegava que a Globo não queria o Dedé, mas o Renato era o dono do programa. E se ele falasse, meu, eu venho aqui, mas eu tenho que trazer o Dedé, como ele fez já várias vezes, a Globo não ia se negar. Ah, com certeza, né, meu? Porra. Mas foi o que ele alegava. Ele fala sempre isso, né? Ele gosta de culpar, terceirizar a A culpa. responsabilidade, a culpa. A gente descobriu nesse documentário aí que em 93, por aí, ele pediu a demissão do Mussum e do Dedé. Puta, que bosta, velho. Então, e aí ele colocou a culpa no diretor. E eu entrevistei esse diretor, o diretor falou, não, ele colocou a culpa em mim na época, mas quem pediu foi ele. Você acha que eu, que sou o diretor, ia mandar mais que o Renato Aragão, que é o dono do Do programa? programa. E é verdade, né, cara? Ele era o dono, as melhores peças tinham que vir para ele, o melhor roteirista era dele, tudo era dele. Então, ele escalava, ele coloca quem quer lá. Ele chegou a ser o O maior salário da Globo, de tão forte, de tão poderoso que ele era lá. cara, mais que o Chico Anísio? Em um momento, ele chegou a ter maior salário que o Chico. Caraca, porque o Chico Anísio eu sei que ele era muito forte. Era muito forte também. Era um dos pilares. É. O Chico conta isso, né? Que uma vez ele estava com o Roberto Marinho, e aí tinha uns pilares assim na Globo. Ele falou: um desses aqui é você, ó, que ajudou a fazer. E é verdade, o Chico Anísio uma marca, um símbolo muito forte, principalmente da Globo. Um documentário legal é que você poderia fazer é do Chico também, né? Do Chico. O Chico. O Chico é um cara genial, puta, brilhante. Tem uma história que eu publiquei hoje no meu Manda Instagram, aí. que foi o seguinte, uma história curiosa, né? Que vai estar no meu livro isso, um dos capítulos. O Chico e o Renato Aragão, eles se gostavam, se respeitavam. Mas tem dois momentos que eles brigaram. E Tá. por conta de plágio. O Renato Aragão copiou duas vezes as ideias do Chico Anísio, os personagens do Chico Anísio. Primeiro, na época que o Figueiredo, na época da ditadura, era o presidente, o Chico Anísio tinha um personagem chamado Salomé, que era uma mulher que falava com o Figueiredo por telefone. E o Renato Aragão criou a Severina, que fazia a mesma coisa que a Salomé. Certo. Aí o Chico foi dar uma satisfação, né? Falou, meu, que história é? Você tá me copiando? Né? Daí o Renato falou, não, é uma homenagem que eu fiz pra você e tal. Não leve a mal, não sei o que. Passou batido. Beleza. Tá. Aí, em 85, o Sarney foi eleito e o Chico começa a elaborar, e o Sarney tinha dado uma declaração que ia, determinado dia, alguém podia ligar lá para ele, claro, qualquer um do povo, e trocar uma ideia com ele para falar da situação do Brasil, etc e tal. O Chico Niso viu aquilo e falou, puta, vou criar um quadro ali. E criou o Codó. Codó foi a cidade onde o Sarney nasceu. E foi até Brasília, inclusive, e conversou com o Sarney e falou, estou pensando em fazer esse personagem e tal. O Sarney aprovou, gostou, beleza. Antes de estrear o programa, o Renato Aragão lançou O Homem do Presidente, que fazia exatamente o que o Codó. Nossa, velho. Aí é Aí o, foda, hein? aí o Chico Anísio falou, não, Ah, agora aí não. E você. começou uma puta briga, ele falou mal do Renato Aragão, uma longa entrevista para Playboy, para Revista Amiga, para uma série de lugares. Falei, pô, plagiar duas vezes já é demais, Não, né? não, tá de brinks, né? E aí o Renato cancela o personagem, dizendo que não sabia disso, que era uma coincidência e que ficou constrangido com aquilo. E o Renato também, o Chico Anísio também desistiu de fazer, de tão aborrecido que foi. Quando eu publiquei, Nossa. todo mundo, puta, eu não sabia dessa história, tá? Falei, vou colocar isso no livro, porque é uma história interessante de um momento que os dois grandes artistas, né, divergiram ali. Não. Ô, Rafa, você acredita nos tempos de hoje? Porque a comédia mudou muito, né? Mudou. E É, teve que mudar, né, cara? é. Mas você acredita que pode aparecer num outros trapalhões assim?
Não tô falando do jeito que era, tá? Não, que era bem Aham. escrachado e tal. Mas caras talentosos, igual eles deram. Tem gente talentosa. Eu acho que o humor como o dos Trapalhões não vai poder mais existir. Se existir, vai ser uma coisa muito de bolha na internet para um grupo muito fechado. Hoje as coisas mudaram muito e, e é difícil, cara. É difícil ter uma coisa parecida com os Trapalhões, um grupo com a química que eles tiveram. Eu acho que eles fazem parte de um momento histórico importante na história do Brasil. Eles eram, de certa forma, um retrato do Brasil na época. Sim, E hoje o que eu vejo assim, eu acho que deve ter por aí alguém tão bom quanto eles, e tem, certamente tem. Mas o que nos é mostrado hoje é um humor muito lacrador, sabe? verdade. Um humor muito e não acho que esse seja o caminho, cara. Acho que o humor tem que fazer você rir. Não, puta, cagar regra, sabe? Tem um pessoal que está muito assim, querendo ficar bem com uma determinada bolha, um determinado espectro da sociedade. Você acha que Tipo, tem que ter, você acha que tem que ter limite assim no humor assim? Teve uma discussão dessa, né? Se tem que ter ah, limite no humor. eu, eu não tenho uma opinião formada, sabe? Eu vejo assim, quando você olha para os Trapalhões, eu não vejo que tinha um intuito de chegar e ofender. Era Eu acho só que a zoeira, né? era uma É, zoeira. Era por isso que as crianças se identificavam, eu acho. Porque era uma coisa que a gente fazia na rua, fazia na escola. A gente não tem amigo, a gente não brinca com nossos amigos, até hoje. isso. Você vê um amigo, você brinca, chama ô viado, ô arrombado, ô cuzão. Se aquilo é filmado, cara, e alguém vê, vão te Ixi, mano. cancelar. Mas assim, tanto você quanto seu amigo sabem que aquilo não foi para Não, ofender. não, isso foi tipo uma zoeira nossa aqui interna, e se alguém grava, irmão, no outro dia Certo? você tá ferrado, cara. É. Né? Então eles tinham uma conotação, não tinha uma conotação para machucar, ferir ninguém, os Trapalhões. Era um humor muito ingênuo, que as pessoas olham hoje e enxergam essas maldades todas que naquela época não tinham. O Mussum fazia apologia à bebida, se você olhar, você fala, ah, realmente, ele pedia bebida, não sei o quê, mas, cara, a gente não entendia isso. Era uma piada, era uma brincadeira aquilo. Ao mesmo tempo, eu sei que hoje tem muita gente que se sente ofendida com o que era dito ali. E eu respeito isso. Então, puta, eu não sei. Ao mesmo tempo, eu Dif- não vejo maldade, mas eu entendo o outro lado que fala, puta, eu não gosto daquilo. Daí você fala, caramba, se o cara não gosta daquilo, não assiste aquilo. É. Simples. Enfim, eu sou assim, cara. Por Eu exemplo, também. Se eu não gosto, eu nem assisto, velho. eu, Não por me exemplo, inscrevo. por exemplo, eu odeio o Corinthians. Se eu tô vendo um jogo, ele tá ganhando, eu desligo aquela merda, que não tá me fazendo bem aquilo, você entendeu? É isso. Porra, Boa. eu Ó, desligo. A Eloni mandou aqui, ó. E era verdade, o Capitão Gay era muito bom. É, o Capitão Guerra do Jô Soares, Do Jô né? Soares. Soares Nossa, fazia. era da hora mesmo. Era da hora. Então. Aí você fala, cara, era super caricato. Daí fala, pô, ele tá caracterizado. Hoje iam reclamar que era uma coisa caricata, homossexual, tal. É. Cara, eu acho que assim, tudo. Tem gente que fala assim, né? Ah, como que você pode rir quando uma pessoa cai? Eu acho engraçado, sabe? Eu vejo umas coisas assim, tipo, tem uns vídeos aqui que manda de pessoa, sei lá, tá andando de skate, cai, pô, um tombo, você não ri de um tombo? Ri, É. você vai ajudar a Mano, pessoa a se levantar, mas, cara, é engraçado, até quando parece você. que, parece que hoje nada pode, velho. Hoje tá. Então, cara.
Nossa, hoje nada pode, velho. Exato, o corpo virou pecado, o riso virou pecado, o prazer virou pecado. Você fala, caramba, aonde que eu posso? Aonde que eu, sabe? Como que eu faço? Às vezes você vai conversar com uma garota, você tem que falar, puta, e agora? Como que vai ser? Porque pode ser que seja enquadrado desse jeito. Às vezes você fala uma coisinha, cara, fora que você acha que não tem nada. Não, mas vem cá, isso que você falou é um absurdo. Então, puta, tá difícil, tá bem difícil. Você Tá. tem que se policiar, mas mesmo assim se policiando, você ainda comete umas coisas que na nossa concepção não tem nada a ver, não tem ofensivo, não tem nada, mas às vezes tem pessoas que têm uma hipersensibilidade que qualquer coisa ofende, sabe? No documentário, vocês fizeram uma parada bem aberta mesmo, não tem restrições, né? Não, não. Tanto é que a gente vai falar de tudo, dos tabus, de tudo. Porque acho que é isso, cara. A gente tem que ter liberdade para falar as coisas. E a gente não vai se policiar. Eu não tenho medo de cancelamento, não tenho medo de nada, cara. Eu acho que se quiserem me cancelar, como tem gente que me xinga aí por conta do comentário, esses fãs mais sensíveis, tem um monte aí que xinga, que já fizeram meme comigo, já fizeram uma série de coisas. Eu acho até graça, Mano, entendeu? o meme divulga, papai. O meme É, eu, divulga. eu acho graça e, e às vezes eu olho e falo, caramba, meu, esses caras não cresceram, né, meu? Porque tem gente que fala, oh, você está estragando a minha infância, você estragou. Imagina, você está humilhando o Zacarias. Como assim humilhando o Zacarias? Que eu estou fazendo? Estou contando uma história do cara. É. É a vida do cara, pô. É, eu até acho que se o Zacarias estivesse vivo hoje, ele falaria abertamente sobre isso. Então, tem um pessoal muito. Eu acho Muito. que hoje, acho que tem muito um pessoal muito dodóizinho. Tem, tem, tem. Tudo criado com leite com pera. Tudo, cara, tudo. Tem um cara lá Nossa, que velho. tem um que vive, mano. Ah, mas respeita o Zacarias, ele tá. Não, você não pode falar de alguém. Ele falou assim: você não pode falar de alguém que já morreu. Eu falei, então acabou os livros de história, não vai ter mais aula de história no lugar dele. Então você não pode falar do Pedro Álvares Cabral, o cara já morreu, não está aqui para se defender. Você não pode falar de Dom Pedro, você não pode falar da Princesa Isabel, você não pode falar do Ixi, pode falar de muita gente. Tiradentes, não pode falar de ninguém, caramba. Como assim? O cara morreu e já era? Não, ele faz parte da história. Não, e você não tá falando nenhuma mentira. Fosse mentira, É, né? Aí beleza, fala, pô, o cara tá sendo mentiroso ali, não tem nada a ver. Mas não, é a real. foram coisas que foram vistas, foram testemunhadas, foram pessoas que são testemunhas oculares daquela história. Né? O Guineu, a galera colocou aqui, e os desenhos do passado? Mano, Também. né? Tom e Poxa, mano. Jerry, Tom e Jerry, cara, violento pra caramba, pica-pau. Mano, o He-Man, mano. Só os toques que o He-Man dava, mano. Você fica Ah, até constrangido. Papaléguas, cara, era tudo porrada, era tudo. Hoje não pode cantar lá, atirei o pau no gato. Não, não, hoje não. Não, Cara, hoje não pode um monte de coisa. É as que nem a gente marchinhas falou. aí estão querendo proibir um monte, mas, cara, sei lá. Carnaval é irreverência. Hoje você não pode se vestir de índio no carnaval, porque você tá se apropriando de uma cultura, de pessoas. Cara, Tá, a- tá, eu tá conto essa complicado. história aí direta que eu vi essa notícia, né? A Uhum. classe das enfermeiras reclamaram que a Bruna Marquezine vestiu uma roupa de enfermeira sensual. Ela estava sensualizando uma profissão que estava causando, mexendo com o estereótipo. Caramba, velho. A Bruna Marquezine, se ela colocar uma roupa de agente funerário, ela consegue sensualizar, cara, com aquela merda. É uma mulher extremamente sensual, velho. Você vai fazer o quê? Reclamam de tudo hoje, cara. Então, é o que a gente tá falando. O mundo está muito dodóizinho.
Tá. Você fala, puta, a classe das enfermeiras se revoltaram com a mulher que colocou uma roupa de enfermeira e ficou sexy com aquela roupa de enfermeira. Qual que é o problema? Roupa de enfermeira vem em sexy shop, cara. E eu tenho várias roupas, velho. Puta, então agora não vai poder fazer mais nada, cara. Você entendeu? Aí tem então, daqui a pouco os policiais, você não pode mais algemar sua mulher na cama, ou você não pode mais ser algemar na cama, porque isso está ofendendo a profissão da polícia militar. Não, porra. Você entende? Tá difícil. Tá Tudo difícil. tá reclamando, E eu não tudo. vejo, e eu não vejo melhora. Não, eu acho que é o seguinte, cara, a gente tem que. Ao mesmo tempo que tem esse pessoal que grita, tem um pessoal que grita o contrário. Sim, Então fica uma coisa tipo assim, não, peraí, meu, tá, vocês estão beirando o absurdo aqui, pera. Não dá para. Tem coisas que tudo bem, você fala, não, realmente não dá para brincar com determinadas coisas, mas tem outras coisas que, caramba, é passar do limite também sim, da frescura. com certeza. O seu documentário, fora esse lance do Renato, né, não apoiar, teve outras dificuldades que vocês estão passando? Dificuldade de fazer, né? Tudo é muito difícil de fazer. Não tem mais essas leis de incentivo, tal, então a gente está correndo na paralela aí com o apoio de outras pessoas. Mas ele tá, como é um documentário que eu falo que é um documentário que não existe, mas é o documentário mais falado da história do documentário no Brasil, cara, nós fomos capa de todos os jornais, 4 páginas na Veja, foi em rádio, foi em televisão, foi em internet, esses programas de fofoca em televisão aberta, todos falaram da gente. Puta, teve o Pânico, teve um monte de lugar já. Já Foi tá, vamos dizer assim, que já tá bem divulgado por não ter tá, saído ainda, né? Rafa? exato. E quando sair Vai bombar, vai hein, ser mano? 3 vezes mais. Então é um documentário que está super valorizado, tá na ordem do dia, tá sempre em pauta, tá em podcast, estou em live, estou em um monte de lugar. E isso valoriza o trabalho, porque tá sempre sendo falado, está sempre sendo abordado e as pessoas estão com interesse, estão com expectativa de ver. A dificuldade é essa equação aqui de algumas experiências que a gente está resolvendo e assim que resolver, cara, sabe como que o avião está na pista de pouso? A gente está já quase embicando assim para poder levantar voo. Então Levantar voo falta da muito hora. pouco, cara, falta muito pouco. E eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. Vai ser uma coisa bem legal. Vai mexer com a memória afetiva, vai mexer com as lembranças. Eu acho que o que você falou aí tem muito fundamento. Eu acho que vai até ajudar na imagem do Renato Aragão, porque você vai humanizar a imagem dele, contar coisas, falar, caramba, olha só que interessante. É claro que vai ter muita porrada em cima dele, mas é uma porrada que humaniza, sabe? Tem coisa que ele não, que eu tenho certeza que ele não vai gostar de ver ou ouvir aquilo, mas se ele entender, se ele se vestir de Didi, ele vai fazer daquilo uma coisa bacana para ele. Com Entendeu? certeza. E aí é o que você falou. Se ele se vestir de aceitar e parar de crica, a imagem dele muda rápido. Muda. Eu vou falar para ele te contratar, já que você é da publicidade, você vai pegar e vai fazer, vamos fazer isso aqui com o Rafael, vamos transformar isso aqui numa coisa bacana para Uma você. coisa bacana. Entendeu? A Você vai primeira, uma primeira, assessorar. uma Você primeira vai a gente vai assessorar ter o que Renato. eliminar, né, mano? Tem que eliminar a esposa, senão não vai rolar. Não, não fala eliminar aí que vão te cancelar. Não tô falando eliminar e matar a mulher. Não, mas assim, ela tem que ficar em casa de boa, fazer uma Deixa outra na mão de coisa. profissional. É, pô. Não é eliminar uns matar a mulher, não é isso. Mas Não. assim, é o que você falou, tem que deixar na galera que manja de assessorar. É isso. Exato, exato. Né? Deixa na mão de profissional que você vai ver que a coisa vai andar. Né? Seu documentário, um super documentário muito bem feito, tem uma galera da hora. Era Não, só puta apoiar, elenco. era só apoiar para um negócio, ó. Cara, tem Angélica, Caetano Veloso,
Ney Matogrosso, Fagner, Sidney Magal, tem os grandes nomes lá ali do backstage. Cara, tem Walter Uma Carvalho, porrada de gente, hein? José Alvarenga Júnior, tem o pessoal dos quadrinhos, tem o pessoal. Tem o empresário dos Trapalhões, tem figurante, tem ator, tem atriz, diretor, tem camareira, tem um cara que cuidava da conta bancária deles. Meu, tem Nossa, que tudo, louco. tem Da hora. tudo. Tá recheado esse Tá, documentário, né, mano? tá. Da hora, mano. Muito da hora e muito parabéns. Estou aqui aguardando. Você vai ser convidado para a pré-estreia. Ah, eu quero ir, mano. Você é louco. Tenho que estar lá. Rafinha, brigadão pelo nosso papo, hein, mano? Pô, bacana, valeu, obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Marcou, desmarcou várias vezes, Não, mas estamos aí. mas foi Eu, bacana, foi eu tenho que legal. aproveitar, eu tenho que aproveitar você agora. Que depois vai ficar difícil depois desse documentário, Vai nada, cara, a gente vai arrumar um jeito de falar. né? E eu falei, eu vou te convidar para a estreia, faço questão, porque eu acho que é um caminho de mão dupla, assim como é bacana para você, também é bacana para mim estar participando disso aqui, dessas entrevistas, e uma forma de agradecer ao espaço, o que vocês estão fazendo aí pelo comentário, é nada mais é do que convidar para a pré-estreia, porque vocês fazem parte disso. Eu acredito muito nisso, assim, não é só a gente que fez o filme, mas você que está abrindo aqui o microfone para a gente falar e tal, isso ajuda demais o nosso trabalho. E uma forma de retribuir isso é convidar vocês, que vocês fazem parte dessa história, desse processo todo. E, e vou agradecer a todos lá no dia e até lá, quem sabe essa merda desse vírus já tenha Dando uma saído, a gente amenizada, né? se abraça, vamos comemorar, celebrar os Trapalhões, porque o documentário é uma forma de celebrar os Trapalhões. A crítica, os elogios, a porrada, o afago faz parte da vida, cara. Quem que nunca errou, quem que nunca pisou, tem que entender, pisou na bola, tem que entender isso. A vida é muito mais que isso, cara. Sim. É muito melhor que isso. Picuinhas, Então, né? é, vamos levar pro lado do humor, cara. Eu tenho uma coisa que tem muita gente que fala, né? Pô, eu passo por problemas tal. E quando eu conto para alguém, eu falo, puta, não é possível, porque você não externa isso. Eu falei, meu, o que adianta ficar de cara feia, cara? Você tem que levar na graça, sabe? Com fé, com esperança e principalmente com humor. O Cartola fala isso, a sorrir eu pretendo levar a vida, cara. É isso. Você tem que. Se você ficar chorando e ficar resmungando, você não levanta da cama. Com certeza. Mano, tem que deixar, a galera tem que deixar de ser amargurada e sorrir mais, Exato. né? Exatamente. Exatamente. Ô, Rafinha, deixa pra galera aí, quem quiser te encontrar, suas redes sociais, dá uma divulgada aí, O quem quiser te achar. meu Instagram é o @Rafael Spaca. Lá eu tenho colocado, eu coloquei lá uma carta aberta ao Renato Aragão. Eu publiquei também o cartaz do filme. E como nossa outra conta lá do filme foi hackeada, então o canal que eu estou usando para divulgação, tudo é esse. E, e ali eu vou atualizando as pessoas do filme e de outros projetos que estão para sair. Da hora. Meu, muito sucesso nesse documentário. Eu acho que vai rolar um sucesso aí total. Vai. E parabéns pela iniciativa, né? São poucos. Obrigado. E a gente vai se falar, a gente vai se encontrar pessoalmente, tenho certeza. Ah, com certeza. Vamos Vamos marcar umas brindar lá coisas. na pré-estreia e faço questão aí da sua presença no dia lá e quero depois que você converse com o pessoal do filme, elenco, você vai fazer contato, te passei aqui
entre nós aqui, nosso público, o contato do assessor do Dedé, você conversar também com o Dedé. Convidar o Dedé aí para bater um papo aqui no Sucesso Cafofo. aí na sua trajetória. Obrigado. O Rafinha, dá uns 5 minutinhos aí. Vou encerrar aqui, vou te chamar só para a gente finalizar nos bastidores. Tá bom? Beleza. Tá bom. É nóis. Falou. Falou. E é isso, galerinha. Mais um EP para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. São os meus fiéis aqui, meus cafofentos e cafofentas, né? Minha filha está dando risada aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Vocês são demais. Sempre tem essa galera forte aqui. Semana que vem tem mais aí. A agenda sai na domingo ou segunda-feira, a agenda da semana. Vai ter mais convidados bacanas. E se inscrevam aí no canal, quem não for inscrito, no Cafofo do Black e no Cortes do Cafofo, tá bom? Tomara que todos tenham gostado desse EP, foi muito show. Rafinha, parceiro, contou algumas histórias pra gente aí. E brigadão. Beijo do Black e boa noite. Valeu! Ah, lembrando, quem quiser participar do grupo no Telegram, fale com a Márcia. É com ela, tá bom? Valeu.